Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate. Comigo, Basília Rodrigues, também com o nosso comentarista José Eduardo Cardoso e a convidada de hoje, a ex-senadora Ana Amélia Lemos. Muito boa noite aos dois. Essa dupla prometeu, da vez passada, esfirras e pizzas. Vamos ver aqui no programa de hoje. O presidente Lula está cada vez mais aberto à ideia de assumir uma posição contra Nicolás Maduro e deixar de reconhecer a legitimidade da eleição na Venezuela, avaliam petistas próximos a ele. A apuração é da analista da CNN, Clarissa Oliveira. Segundo relatos feitos por pessoas próximas do presidente, ganha força no governo o entendimento de que a situação na Venezuela caminha para um patamar insustentável. Um desses interlocutores disse que Lula tem sido impactado especialmente pelo povo na rua. Ainda há alguma esperança em relação às tentativas de diálogo estabelecidas em conjunto com México e Colômbia, mas aliados do petista admitem que não será possível empurrar a situação por muito mais tempo. Numa tentativa de criar uma espécie de vacina para as críticas, aliados próximos de Lula passaram nos últimos dias minimizando a proximidade com Maduro. A gente vai agora ao debate. Eu vou começar hoje pela nossa convidada, Ana Amélia Lemos. O Brasil demora para se posicionar sobre a Venezuela, levando em consideração que já passaram mais de 2 semanas desde o pleito no país vizinho, muita pressão para que o país se posicione. E o Brasil diz, estamos sendo cautelosos. Os críticos afirmam, isso é omissão. Está demorando demais, Ana? Olha, Basília, não há dúvida, diz que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, mas prudência excessiva pode se transformar numa grande indigestão. Aliás, diplomaticamente falando, é o que está acontecendo agora com essa demora do governo brasileiro, da sua diplomacia, do próprio presidente em relação à Venezuela. A presença dos representantes das Nações Unidas no país também não vai resolver os problemas que Maduro faz tudo, demonstra sua força e o seu poder, dominando o poder judiciário, dominando a Comissão Nacional Eleitoral, e ele já determinou que o resultado da eleição lhe favorece para continuar mais 5 anos no poder. Então, não há como você vencer uma ditadura a não ser por mecanismos de força. Mas essa é uma decisão que cabe exclusivamente à Venezuela, com ou sem o apoio externo. A própria posição dos Estados Unidos, Basília, em relação a dar uma anistia ampla, geral e restrita para o Maduro e seus asséculos, seus aliados, também não prosperou, pelo menos ficou apenas num balão de ensaio que não foi confirmado pela Casa Branca. Confirmados apenas as tentativas ou as especulações e as possibilidades de um enfrentamento ao regime de Maduro por esta via. Mas Maduro não é homem para entregar o seu poder, que ele já determinou vai continuar comandando a Venezuela. Cardoso, e na sua percepção, o Brasil está demorando demais para se posicionar sobre a Venezuela? Olá, Basília. Olá, Ana. Mais uma vez, sempre um prazer estar com você aqui no Grande Debate. Eu acredito que o Brasil, o México e a Colômbia têm um papel diferenciado nesse processo, que é justamente o elo de ligação para buscar um entendimento que permita, dentro de um contexto de autodeterminação do povo venezuelano, chegar a uma saída sem sangue, sem afirmação de negações democráticas. Mas essa saída, cada dia que passa, parece ficar mais difícil. Ou seja, Nicolás Maduro não dá mostras de sensibilidade em relação a essa questão. Acho que Brasil, México e Colômbia têm que tomar uma posição juntas. Qual é o problema? O problema é que se eles optarem por deixar essa posição de diálogo, ninguém mais dialogará com a Venezuela e nós podemos ter uma situação pior, até de uma guerra civil, eventualmente, se a coisa se agravar lá, o que ninguém deveria, em sã consciência, pretender. Então, é uma decisão que não é simples, mas há um limite. Há um limite em que esses países devem aguardar a possibilidade de um diálogo com Nicolás Maduro e a busca de um equacionamento. Talvez esse limite esteja próximo, claro, porque tudo que vem acontecendo na Venezuela, com ainda um agravamento da situação, que parece que dia a dia piora, sem se estabilizar, vai levar a que Brasil, Colômbia e México tenham alguma postura, mas talvez em curto espaço de tempo,
ameaçando até romper a possibilidade de diálogo. Isso deixará Nicolás Maduro numa situação absolutamente isolada, mas não dá mostra nem que, se isso acontecer, efetivamente ele vá alterar. Então, por isso, nós temos que pensar com muito cuidado. Até o momento, eu acho que a postura, como diz Ana, de cautela e caldo de galinha é muito conveniente, mas há um limite para isso. Não é fácil precisar qual o limite. Eu acho que a diplomacia brasileira, em conjunto com a diplomacia colombiana e mexicana, tem clareza até onde podem ir, de até onde podem caminhar. Mas, infelizmente, até agora, não houve nenhum sinal por parte de Nicolás Maduro de que esse diálogo possa ser restabelecido em qualquer perspectiva. Seja como for, aguardemos os próximos dias. Há um momento em que essa postura talvez tenha que cessar. Até lá, eu acho que Brasil, México e Colômbia têm que buscar ao máximo tentar encontrar esse diálogo. Mas dois não dialogam se um não quer. E aí temos que aguardar para ver se efetivamente, se confirmada essa situação, que parece ser a tendência do Nicolás Maduro não dialogar, aí talvez uma postura mais firme desses três países, dizendo que não tem mais como dialogar, seja necessário. E por falar em outros países, né? A pressão internacional tem feito diferença nesse tempo que o governo adotou para si, para tomar uma posição, né? Tem pesado nessa narrativa do governo? Eu até incluo nessa pergunta um dado. O procurador-geral da Venezuela informou recentemente que os protestos após as eleições resultaram em 25 mortes e 192 feridos. São dados do próprio governo, né? A gente tem ali os poderes, as instâncias de poder dentro da Venezuela comandadas pelo próprio Maduro. Esses são os dados de lá. Será que quanto mais tempo passa, pior fica a situação, até pela preservação da vida dos venezuelanos? Eu vou passar para a Ana. Basília, quanto mais tempo passa, melhor para o Maduro. É isso que ele está fazendo, ele está ganhando tempo nesse processo. Ele não mostrou atas que os países pediram, ele não atendeu nenhum pedido e nem vai atender tampouco. O próprio Poder Judiciário venezuelano já disse, reafirmou que não vai fazer nenhuma revisão das atas que o Conselho Nacional Eleitoral apresentou sobre o resultado das eleições que deu vitória a Maduro. Quer dizer, se os poderes venezuelanos já se manifestaram dando reforço ao poder de Maduro, ele pessoalmente não vai abrir mão deste poder, não vai aceitar essas tentativas, como o nosso querido José Eduardo Cardoso reafirmou a relevância do diálogo. Eu também acho que mas é impossível diálogo com o Maduro. Ele não quer dialogar, ele não quer alternativa nenhuma. Ele quer que seja respeitada a vontade dele. Ele não está disposto a nenhum tipo de negociação, articulação, com quer que seja. Até porque as duas potências, a Rússia e a China, já reconheceram e vão olhar para a Venezuela com muito boa vontade. Afinal, a Venezuela é a detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. E isso, estrategicamente, para potências como a Rússia e como a China, também ditaduras conhecidas, é o maior interesse, a maior fatia do bolo que querem. Então, não há por que o Maduro, se alguma tentativa externa tiver para entrar no país, ele vai chamar os seus amigos poderosos, a Rússia, que já está envolvida com a Ucrânia, e também a China. Não tem dúvida que esse desfecho poderá ser trágico, porque ele resiste a uma saída negociada. Cardoso, a pressão internacional tem pesado na narrativa do governo, a sua avaliação? Já tem mais de 2 semanas desde as eleições, os números, os relatos. É hora de estabilidade e, na maior parte das vezes, de instabilidade lá pela Venezuela. Você acha que a pressão internacional está fazendo diferença para o Brasil? Eu acho que o que faz diferença não é a postura internacional, embora ela, óbvio, tenha que ser considerada, mas é o que acontece dentro da Venezuela. Ou seja, a ausência de uma disposição de diálogo, a ausência da busca de um entendimento é algo que efetivamente vai pesar na posição destes países. Ou seja, desde o início se pede as atas não vêm. Há indicadores de que o próprio judiciário lá não vai divulgá-las e vai sacramentar o resultado.
E isto traz uma consequência que quem já estudou um pouco a política na história sabe que parece ser inexorável. Nenhum governo se mantém sem a crença social na sua legitimidade. A legitimidade, que no passado vinha de Deus ou de deuses, mas que a partir do momento em que nasce o Estado de Direito, século XVII, século XVIII, começa a vir da democracia representativa, a grande verdade é que se não tiver essa convicção de legítimo, o governo cai. É uma questão de tempo. Um governo exercido só na base da bala e da baioneta não se sustenta, seja à direita, seja da esquerda. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, mas a história mostra que eles não sobrevivem. Ou seja, não há... A hora que se perde a crença da legitimidade de governar, esse governante não vai conseguir ficar o tempo que gostaria de ficar, que seria até a eternidade, porque os autoritários querem permanecer no poder até a eternidade. Isso leva a que mesmo as mentes mais autoritárias, com um pouquinho de inteligência, tenham que perceber que não se sustentarão e poderão sair muito mal do seu governo. Então, se Nicolás Maduro tiver um pouquinho de percepção e daquilo que é a história, de como acabam situações dessa natureza, ele talvez tenha que fazer gestos de diálogo e aceitar o dialogar a partir de alguns países, como o Brasil, México e Colômbia, que têm a disposição de firmar esse diálogo. Se ele não fizer isto e afastar esses países, eu acho que a situação dele estará dentro daquela velha frase e antiga, sempre lembrada, alia iacta est, a sorte está lançada. E a sorte daqueles que não têm legitimidade normalmente é lançada contra eles. Então, eu acho que é uma situação que é possível que em algum momento Maduro perceba que ele tem que fazer alguma construção. Que momento ele vai perceber isso? E se ele vai perceber, eu não sei. Por isso que eu vejo com muito pessimismo a situação da Venezuela hoje. Nós temos que fazer o possível para evitar uma guerra civil. Às vezes, essa situação de ingerência, de sanções que atinge mais o povo do que o próprio governo, acabam dando um efeito contrário na sustentação daqueles que estão efetivamente pretendendo se conservar no poder, porque eles podem retomar a sua legitimidade perante a população. Então, há certas situações que é preferível você buscar pactos sem intervencionismos tresloucados, de fora para dentro, garantindo a autonomia dos povos, com todos os problemas que tem, ainda os venezuelanos que devem buscar uma pactuação, mas nem sempre essa pactuação é possível. E aí cabe aos países efetivamente tomarem uma postura, primeiro de diálogo e depois dizendo não reconhece o governo, e ele ficará isolado internacionalmente. Até que momento isto vai perdurar, eu não sei dizer. Mas isolados do mundo e sem crença de legitimidade, governos duram pouco. É assim a história. Vamos ver como as coisas se processam na Venezuela. Obrigada, Ana. Obrigada, Cardoso. Já estou encomendando aqui, então, uma rodada de caldo de galinha. Captei aqui vossa mensagem. Todo dia tem um prato. Todo dia tem um prato. Né? Exatamente. Peço uma paciência aí, porque temos mais um bloco. A seguir, começa o segundo semestre no Congresso Nacional. Como o governo Lula vai melhorar a articulação política? A gente vai bater isso e muito mais em instantes aqui no Grande Debate. A Câmara dos Deputados retomou as atividades neste segundo semestre e a regulamentação da reforma tributária é mesmo a prioridade na lista. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou que o presidente Lula quer os ministros e as ministras envolvidos na articulação. Vamos acompanhar. O presidente Lula reforçou que não só a coordenação política, os líderes, mas o conjunto dos ministros e ministras que têm interlocução com o Congresso Nacional, que a gente retome nesse esforço concentrado a concentração nessas pautas econômicas que contribuem para a retomada do nosso crescimento econômico. No Senado, as prioridades são o tema do combustível do futuro, que é um projeto que já está pronto, o relatório, pronto para ser apresentado, o programa de apoio à transição energética e todo o debate sobre o mercado de crédito de carbono também são 3 projetos fundamentais que estão no Senado, prioridade absoluta nossa.
Um ano e meio de governo e o dilema da articulação aí posto é um assunto diário. Na avaliação dos senhores, como o governo vai melhorar esse diálogo com o Congresso neste segundo semestre? No bloco agora eu começo com Cardoso. Sabe, Basília, eu cada vez mais me convenço que o sistema brasileiro, forjado a partir de um sistema político anacrônico, ele tende à ingovernabilidade. Ou seja, é muito difícil fazer pactuações com ilhas de parlamentares do Congresso Nacional e sem diretrizes programáticas afirmadas a partir de acordos colocados sob a luz do sol em quaisquer governos. Isso vale para a União, vale para os estados e vale para os municípios. Então, portanto, não é simples governar o Brasil desta forma em que as coisas se colocam, de acordo com o que está estabelecido na Constituição e de acordo com o nosso sistema político. Claro, esse semestre, acho eu, tenderá a ser um pouco mais esvaziado, porque nós temos eleições. E é da tradição do Congresso Nacional, e a Ana, que foi senadora, uma brilhante senadora, aliás, sabe e vai lembrar, que o Congresso se esvazia nesse período, não é? Quer dizer, as pessoas vão lá para suas bases, defender os seus prefeitos, etc. Então, a vida útil legislativa deste semestre será baixa. O que não quer dizer que não se tenha problemas com articulação política. O governo vinha tendo problemas, talvez menos por responsabilidade dos seus articuladores e mais por força da realidade objetiva que foi herdada e construída ao longo do tempo em relação a isto. Agora, o presidente Lula é um presidente que conhece o Congresso, foi presidente 2 vezes, é uma pessoa habilíssima e acredito que ele vai, então, pegar a sua tropa para buscar minimizar a situação que efetivamente existe num país que tende à ingovernabilidade. Há pautas importantes para serem vencidas, o governo precisa delas. Então, eu acho que ele vai arregimentar seus generais e seus soldados para efetivamente entrar num campo de disputa sem tanta turbulência, sem tanto risco de derrota. Conseguirá? Não sei, porque, como disse, é uma questão objetiva. No Brasil, por mais capacitados que sejam os articuladores políticos, a moeda de relação com o Congresso Nacional não é simples dentro de certos parâmetros republicanos, me permitam dizer assim. Então, esta situação, ela é delicada e será sempre delicada para qualquer governo. Isso só se resolve com uma reforma política, com uma mudança de várias situações, que eu acho que podem dar a possibilidade de uma relação harmônica entre executivo e legislativo. Até que isso se supere, sempre teremos turbulências. A tendência à ingovernabilidade continuará, por melhores que sejam os nossos timoneiros de articulação política. Eles podem, quanto mais fazer a nau sobreviver nas revoltas, mas as revoltas existirão, o barco sempre chacoalhará e a situação, no fundo, quem acaba pagando a conta é o interesse público. Porque governar no Brasil não é uma tarefa para amadores, nem mesmo para aqueles que se julgam muito sábios. É uma tarefa das mais difíceis. Eu vou manter aqui a primeira pergunta sobre diálogo, mas já para antecipar e permitir que vocês tenham a oportunidade de pensar, a segunda pergunta desse bloco é sobre prioridade, né? Quais seriam as prioridades nessa combinação de governo e Congresso, à lá Cardoso e à lá Ana Amélia? Esta é a segunda pergunta. Vou dar esse tempo para o Cardoso pensar, enquanto sigo aqui com a Ana Amélia, ainda na primeira pergunta do nosso bloco, Ana, para saber de você como o governo vai melhorar o diálogo com o Congresso neste segundo semestre. Ainda não é para falar de prioridade, é para falar mesmo dessa missão de se comunicar melhor, saber articular. Qual a sua avaliação? Basília, o problema do governo me remete a Fernando Henrique Cardoso, quando visitou os Estados Unidos e teve um encontro com Bill Clinton e disse a ele: as nossas diferenças são essas, eu tenho uma maioria desorganizada no Congresso e uma minoria muito organizada. Já o Clinton tinha o contrário. Hoje o Lula tem uma oposição organizadíssima e uma maioria governista que é muito frágil, é uma minoria, a presença governista. E esse é o maior problema hoje da governabilidade mencionada pelo Eduardo Cardoso. Então, além desse problema da governabilidade numa situação absolutamente anacrônica do sistema político brasileiro, 40 e tantos partidos políticos, é ingovernável um país assim. Então, essa situação de ter uma maioria, uma oposição
oposição muito aguerrida e que está disposta a arrebentar sempre com o governo. Ela não está preocupada muito com as questões do país. Ela quer, claro, não vamos também ser destruidoras, porque a oposição ajudou o governo e o Fernando Haddad a aprovar a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Vamos botar o crédito aí à oposição que ajudou e entendeu o sentido da coisa. Porém, dos pontos de vista político, a oposição tem nadado de braçada sobre o governo e o governo está remando contra essa correnteza. E por isso vai comprometer também a definição das prioridades futuras que tem. As que forem coincidentes com o interesse e o empenho pode ser aparente da oposição, vai ser favorável porque vai ser possível avançar. Mas naquelas que a oposição estiver fincando o pé sobre as suas posições de oposição ao governo, ou de conceitos, ou de valores, ou de questões outras que não vêm ao caso, o governo terá muita dificuldade, Basília. Cardoso, diante desse cenário prático de desafio quanto ao tempo, as eleições municipais batendo aí na porta, ainda esse dilema da articulação, não consegue conversar com quem é oposição e não consegue conversar com quem é governo, o que o governo deveria tratar como prioridade ainda para 2024? Olha, Basília, a vida nos mostra que as prioridades legislativas nascem numa manhã e morrem à noite. A conjuntura é muito dinâmica. Então, hoje, fazendo uma análise, aparentemente, é a reforma tributária, a sua regulamentação, que é a prioridade absoluta para o governo, que seria fundamental dar sequência a tudo aquilo que já foi aprovado. Não é uma regulamentação simples, há muitos interesses. No Brasil, nas reformas, todos querem ganhar, ninguém quer perder. Numa reforma tributária fica mais difícil ainda, porque alguém tem que sofrer um pouco para que o outro possa ter um desafogo maior. Isso é da vida. Mas eu acredito que, olhando hoje o horizonte do semestre, a reforma tributária deveria efetivamente ocupar bastante espaço na articulação política do governo. Mas nada me diz que isso será assim. A conjuntura é dinâmica, podem surgir novos fatos, podem sair confusões, podem surgir problemas, podem surgir denúncias, comissões parlamentares de inquérito, coisas do gênero, que às vezes costumam paralisar ou dificultar muito a pauta legislativa quando se busca um entendimento básico das diferentes visões políticas. Então, portanto, a meu ver, reforma tributária, complementação, regulamentação, fundamental. Será que o governo consegue manter essa prioridade sem que ela morra à noite? Somente o desenrolar dos dias é que vai nos permitir saber isso. Agora a pauta prioritária do governo, Ana Amélia Lemos. Olha, Ana, além do previsível, eleições que estão chegando, dificuldades de articulação que o governo já sabe que tem mesmo, está arrancando aí os cabelos para conseguir consertar já há 1 ano e meio, ainda tem essas pedras pelo meio do caminho, né, que podem aí surgir como uma CPI, pedidos para chamar os ministros para prestar esclarecimentos ali no Congresso Nacional. O Cardoso foi muito feliz nessa resposta. Eu quero saber de você, o que dá para tratar ainda como prioridade dentro de 24, o que deveria ser, levando em consideração o cenário previsível e imprevisível desse finalzinho de ano? Se o Congresso, Basília, tivesse comprometido com o Congresso, que eu digo geral, a oposição e o governo, comprometido com os interesses nacionais, quando há vontade política, se decide tudo que se deseja. Mas, nesse caso, não é isso. Nós temos, como já foi mencionado, as eleições municipais deste ano. E há interesse do Lula e de Bolsonaro, ou do grupo do Bolsonaro, de fazer a maioria dos prefeitos, especialmente nas capitais dos estados. Esse é o primeiro ponto a interferir no processo. Segundo ponto, o que está ocupando hoje no Congresso não é, lamentavelmente, na Câmara, que seria a reforma tributária, a musculatura da reforma que foi aprovada o esqueleto, e no Senado aprovar a questão relacionada ao endividamento dos estados e também a desoneração da folha, que é um tema muito importante e muito sensível para 17 setores da economia brasileira. Mas não é isso que vai prevalecer. Então, essa situação hoje no Congresso está tratando exclusivamente das emendas PIX e da judicialização desse processo. Isso é uma situação muito, muito cara
entre parênteses, nos dois sentidos da palavra, muito cara, e o Eduardo já está rindo porque ele entendeu a mensagem, amado mestre, essa matéria PIX é dinheiro na veia das prefeituras municipais e com muito pouca transparência. Então, esse momento está, digamos, criado o nó nessa questão que vai, claro, comprometer e contaminar as prioridades que deveriam ter e merecer exatamente tratamento, como diz a palavra, prioridade, porque é de interesse nacional, como a reforma tributária, o crédito de carbono e a questão da desoneração. É isso. Em outras palavras, quando eles querem, eles conseguem fazer, né? Pois é, eu estou aqui com um ex-deputado e uma ex-senadora na tela. Tá aí um bom debate, né, para um próximo programa da gente. O que falta para fazer? Vontade política, entendimento entre as partes? Vamos deixar essa para uma outra oportunidade. Eu agradeço a presença de vocês aqui, Ana Amélia Lemos, José Eduardo Cardoso. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Uma ótima noite a todos. Pense bem, pense CNN.